Investidores, Bitcoin sendo cotado a 67.650 dólares, se desvalorizando 2,11% nesse momento. BTC que segue encontrando dificuldade para romper aquela barreira dos 71.500 dólares, né? Porém, ele vem ainda deixando fundos ascendentes aqui quando a gente olha essas mínimas que foram deixadas aqui na movimentação das últimas semanas. A gente consegue até ligar essas mínimas aqui e formar uma linha de tendência de alta, tá vendo? Quando a gente liga aqueles fundos com uma linha, a gente também tem aqui ó, uma resistência que está bem clara aqui na faixa dos 71.500 dólares, tá vendo? Mínimas ascendentes, fundos ascendentes, né? E uma resistência aqui nessa faixa de 71.500, configurando aqui um pretenso triângulo de alta, né? Uma figura que tem implicações altistas, né? Para que essa figura seja desconfigurada, a gente precisa do rompimento dessa linha de tendência de alta aqui, né? Que seria a base inferior aqui desse triângulo de alta. Bitcoin hoje para romper, precisaria se projetar abaixo de 65.700 dólares, né? Eu até trouxe alguns exemplos aqui desse triângulo de alta para mostrar para vocês, tá vendo? Ó, é uma formação que tem uma resistência, que tem dois topos, pelo menos no mesmo nível, seguida de fundos ascendentes, tá vendo? Aqui a gente tem no gráfico, com um exemplo um pouquinho mais parecido com um gráfico de candlestick, tá vendo? Não precisa ser milimétrico, tá, os pontos, os fundos, os topos exatamente certinhos assim, para você entender e desenhar as figuras gráficas, né? Então, por enquanto ainda uma figura de implicações altistas para o Bitcoin, né? O que a gente tem também observado é o volume financeiro que tem caído bastante aqui, né? Demonstrando um pouco menos de interesse do mercado em ficar transacionando o Bitcoin dentro dessa região de topo histórico. Isso já começa também a ser observado quando a gente vê indicadores como esse que foi divulgado pela Sentiment, que mostra pra gente que os volumes de trades caíram bastante, né, desde que o Bitcoin atingiu essa região da máxima histórica, olha só. Revelando aqui que o FOMO do mercado deu uma acalmada, né? E também deixando claro aqui um certo temor dos traders aí em serem liquidados, né? Em um momento em que o Bitcoin está claramente volatilizando aqui para cima e para baixo. Isso aqui é uma festa de liquidação, isso aqui é um perigo para quem é trader. Olha só, o Bitcoin nesse dia 5 de março chegou a ter uma queda de 13%. Se a gente pegar da mínima daquele dia até o topo, o último topo que foi deixado, uma alta de 24%, depois uma queda de 17%, seguida de uma alta de 18%, aí veio uma queda de 10%, uma nova alta de 12%. Mas aí, até agora uma nova queda aqui de 6%, ou seja, é um movimento que realmente é muito perigoso e que demonstra uma indecisão do mercado. Isso vai fazendo com que os traders mais experientes tenham um pouco mais de cuidado nessa hora para não ficar sendo liquidado de bobeira, né? E aí o preço segue então nesse cenário que, apesar a gente está vendo algumas pessoas um pouco mais pessimistas nesse momento, a gente ainda não tem assim uma configuração gráfica que confirme qualquer viés de baixa para o Bitcoin, tá, investidores? Nesse vídeo a gente vai dar um giro aqui por alguns fatos e dados para a gente complementar a nossa análise, trazer para vocês aí um vídeo naquele padrão que vocês gostam bastante. Depois a gente volta aqui para dar uma olhada também em outros gráficos. Só antes da gente partir para esse giro, eu vou deixar o convite para vocês que chegaram aqui pela primeira vez para que se inscrevam e ativem o sininho de notificações para seguirem acompanhando a atualização do nosso conteúdo. Estamos chegando a 18 mil investidores aqui no canal, mais de 1 milhão de visualizações. Junte-se a nós, os vídeos estão ajudando muitos investidores aí, fico muito contente, então faça parte aqui da nossa comunidade, certo? E vamos então partir aqui para esse giro de fatos e dados, investidores. E olha só, o halving do Bitcoin está confirmado para o bloco de número 840 mil. Isso aqui é um print lá do código-fonte do Bitcoin que confirmou, então, a redução nos rewards, né, na recompensa que os mineradores vão receber a partir desse bloco de número 840. Nesse momento a gente está no 840 mil, a gente está aqui no bloco de número 838.606, nos aproximando cada vez mais aí, do halving que está para acontecer, né? O halving tem um número de blocos determinado, 210 mil blocos para acontecer o halving, então no 840 mil não temos data, mas
existe uma expectativa de que pelo andar aqui da carruagem a gente vai ver isso aí acontecendo mais ou menos ali entre 18 e 19 de abril, né? E o Arthur Hayes, que é um cara muito influente aí, uma figura influente que está sempre dando a sua visão sobre os movimentos do mercado, está pessimista em relação ao halving do Bitcoin, né? Ele disse: a narrativa de que o halving é positivo para os preços das criptomoedas está bem enraizada. Quando a maioria dos participantes do mercado concorda com um determinado resultado, geralmente ocorre o oposto. É por isso que acredito que os preços do Bitcoin e das criptomoedas em geral cairão, né, em torno do halving ou depois do halving. Bom, pelo menos essa é a opinião dele. Ele é um cara que está sempre presente aí dando as suas opiniões, é o ACO da BitMEX, um cara que já acertou muito, mas também errou em outras oportunidades. Ele não é um guru. Quando se fala de projeção de preço, ele é um mero mortal como todos nós, que acerta e erra. E vocês, o que acham, investidores? Queria saber a opinião de vocês, como é que está o sentimento de vocês ou a leitura que vocês estão fazendo. Vocês acham que a gente vai ter uma estabilização nos preços agora, após o halving? Vocês acham que a gente vai ter uma disparada ou até mesmo uma queda? O que vocês estão sentindo aí? Ficaria muito feliz se vocês deixassem a opinião de vocês aí nos comentários. Isso contribui aqui para a gente entender como é que está o psicológico dos investidores nessa fase do ciclo, né? E olha só, a demanda por bitcoins aí sendo acumulados por novos e antigos holders ultrapassou por muito, né, o supply que é mantido por mineradores, né? O supply mantido por mineradores é esse gráfico como que fala? Montanha? Já esqueci o nome desse gráfico aqui, na cor mais ou menos bege aqui, né? E o gráfico de linha é a demanda por acumulação aí dos holders e ultrapassou por muito, então a capacidade que os mineradores têm de reter os seus bitcoins. Inclusive está sendo muito falado aí que o custo de mineração vai ter um pump, né? Logo depois do halving. O custo de mineração médio hoje está em algo em torno de $40 mil, né? E para que essa atividade de mineração possa ser lucrativa, a gente vai precisar ver realmente o preço do Bitcoin pulando lá para casa de pelo menos $80 mil, né? E eu acredito que é isso que deve acontecer cedo ou tarde, e essa elevação no custo de mineração é uma realidade de todos os halvings. Não é a primeira vez e não será a última que isso vai acontecer, e nos outros halvings, nos halvings anteriores, o preço ultrapassou por muito, né, o custo médio de mineração. Então é questão da gente ser paciente e aguardar aí, e veremos provavelmente o Bitcoin em algum momento dos próximos meses ultrapassando essa barreira dos $80 mil, né? Esse aqui é o gráfico que mostra o nível de acumulação em bilhões de dólares, né, em dólares, por parte dos ETFs de Bitcoin, que ultrapassaram a barreira dos $200 bilhões em apenas 3 meses de negociação. Isso aqui é um recorde absoluto lá na Bolsa Americana. E os ETFs de lá de Hong Kong vêm aí, né? Temos mais ETFs por ser aprovados, e a tendência com a aprovação dos ETFs lá na Ásia é que a acumulação por parte das entidades asiáticas acelere, né? Ela já começou a acelerar aqui nesse mês de março, né? Especialmente na segunda quinzena de março, né? Com os rumores aí dos ETFs lá de Hong Kong. E aqui a gente tem a acumulação por parte da Europa, né, que está nessa linha, nessa cor bege um pouquinho mais escuro. O azul representa a acumulação lá nos Estados Unidos ou na América do Norte, e aqui é a acumulação por parte de entidades asiáticas, que está acelerando, né? Então, com a aprovação desses ETFs, é mais capital vindo aí de importantes gestoras lá do outro lado do mundo, para trazer também liquidez e mais apelo comprador aí para o Bitcoin, né, investidores? Isso é muito bullish também. Claro que esses ETFs não têm a mesma capacidade que os americanos, né? Porque, enfim, os americanos são a maior economia do mundo ainda, têm a maior capacidade de investimento, mas não é de se desprezar a capacidade também dos asiáticos, né, de mexer com o preço do BTC em função desse interesse institucional crescente por lá também. E olha só, deu ruim na inflação lá nos Estados Unidos, né? A gente teve aí a divulgação do CPI, que aconteceu agora há pouco. A gente teve uma elevação de 0,40 no índice cheio e também no núcleo do CPI, 0,4, que está acima de todas as expectativas, tá vendo?
de todos os bancos, de todas as entidades que vinham projetando a inflação, e isso mexe com as expectativas de corte de juros por lá, e a gente fala bastante aqui no canal que os cortes de juros são interesse também dos investidores do mercado de criptoativos, né? Os juros caindo representam mais capital, na prática mais capital, entrando para o mercado de criptomoedas e outros mercados de risco também. E essa publicação até fala, esqueça a inflação, ou o mercado de trabalho, ou até mesmo os políticos. Esse chart mostra que a mais provável razão principal do Fed para considerar cortar as taxas de juros por lá. Isso basicamente é o custo do serviço da dívida, né, investidores? Os Estados Unidos estão com uma dívida recorde por lá, e manter os juros em patamares altos vão fazendo com que os juros dessa própria dívida sejam cada vez maiores, e vão fazendo com que a dívida vai só, né, crescendo assim em ritmo de juros acumulados, né, investidores. E isso aqui pode sim ser um dos fatores primordiais que deve levá-los a reconsiderar, né, os juros nos patamares atuais. Isso aqui, sem dúvidas, é algo que pressiona muito o Fed, né? Só que tem o problema da inflação lá, né? O que eles vão preferir? Uma dívida cada vez maior ou uma moeda cada vez mais fraca sendo corroída pela inflação? Enfim, uma dura realidade e uma decisão bem difícil que eles vão ter que tomar por lá, né? E a gente segue acompanhando para ver os desdobramentos disso e como que isso vai se refletir aqui nos mercados. E aí, já chegando aqui num cenário de charts para a gente acompanhar alguns interessantes, esse aqui mostra para a gente os bitcoins que estão sendo acumulados em carteiras consideradas de curto prazo, né, que são bitcoins que foram encarteirados há menos de 6 meses. A gente está num patamar aqui de elevação, né? Isso mostra para a gente que os bitcoins estão pouco a pouco saindo das mãos dos investidores de longo prazo, ou long-term holders, e passando aos poucos para as mãos dos investidores de curto prazo. Porém, a gente vê que nós estamos ainda muito distantes dos níveis que marcam topos de ciclo no Bitcoin, né? Quando a gente considera Bitcoins encarteirados há menos de 6 meses, essa margem aqui que costuma sinalizar a formação de topo no mercado está lá na casa dos 80%, né? Quando a gente corta isso aqui para 3 meses, abaixo de 3 meses a gente cai para 75%, mas a gente vê que esse é um indicador que mostra comportamento de acumulação ainda distante, né, daquilo que a gente costuma ver quando o Bitcoin está formando o topo de ciclo. E esse gráfico é muito interessante, mostra o padrão de correção do Bitcoin no ciclo passado, né, e nesse ciclo também, olha só. Lá naquele ciclo de 16 a 17, a gente tinha um padrão de correção média ali, algo em torno de 32%, né? 29, 40, 33, 27, 40, 39, então correções um pouquinho mais fortes do que as do ciclo atual. No último ciclo a gente teve uma correção de 19, depois uma de 54, a gente nem vai contar esse menos 60% que foi o crash, uma parada assim que acontece muito raramente e que foi totalmente fora do radar. Depois a gente teve uma queda de 18%, 22%, depois menos 25%, e nesse ciclo a gente vai entender aqui o padrão mais leve, se a gente considerar todas essas correções aqui, né? Ó, 23, 20, 22, 21, então podemos dizer que está sendo um ciclo até mais suavizado aí, e mais fácil para ter estômago, né? Pelo menos até o momento. Claro que não quer dizer que a gente não vai ter correções maiores que esses patamares aqui. Acho que a possibilidade de correções maiores cresce à medida que o preço dispara muito em um curto espaço de tempo, né? Porque aí vem realização de lucro e tudo mais. Mas a gente pode ver que parte do jogo a gente ter correções mais fortes. Então, por mais que quem chegou no mercado recentemente está acostumado com um padrão mais leve, é bom ter também o psicológico pronto, caso a gente tenha correções um pouquinho mais estendidas, né? E esse gráfico mostra pra gente que, de fato, o verdadeiro rally de alta do Bitcoin acontece após o halving, né? Algumas pessoas têm vindo até aqui no canal falar, olha, cara, eu tô achando que isso é topo de ciclo e tal. E, bom, a gente respeita a opinião de todo mundo, enfim, eu não sei se essa opinião está sendo trazida por um cara experiente do mercado ou por um cara que não viveu tudo ainda. Você pode se considerar um cara experiente nesse mercado quando você viveu um ciclo completo, né? Você viveu um ciclo de baixa,
a fase da recuperação, uma alta sensível e a explosão da bull run, né? Normalmente isso leva 4 anos para acontecer, tá? Esse é o cara que já viveu de tudo, ele assistiu de tudo, ele participou em cada momento. Esse cara inevitavelmente acaba sendo uma pessoa mais experiente, né? Então, muito difícil você ver nesse momento pessoas experientes achando que o Bitcoin está formando o topo de ciclo, né? O que seria então um topo triplo, né? Então esse gráfico mostra pra gente que depois do halving, que é essa linha vertical amarela, é que a gente tem o verdadeiro rally acontecendo, né? E é exatamente isso que eu acredito que deve acontecer, né? É claro que é muito necessário ser paciente, né? As coisas não vão acontecer assim de uma hora para outra. Até ficaria feliz se a alta começasse hoje, agora, mas o mercado tem o seu próprio tempo e a gente precisa respeitar isso. E eu falo para vocês que quanto mais tempo você der para o mercado, maiores são as suas chances de sucesso, tá? E aí, aqui voltando nos charts, investidores, eu estava vendo que o DXY tá subindo agressivamente hoje, né? Já como reflexo, com certeza, desse dado de inflação, né? Que veio aí acima do que era esperado lá no mercado americano. Se de repente o DXY, que é o índice do dólar, romper essa barreira dessa região de resistência aqui dos 105 pontos, pode ser que ele venha testar esse topo aqui dos 107 pontos, né? O que não é o cenário ideal aí para os ativos de risco, certo? Dólar se valorizando, né? Mas, por enquanto, não temos indicativos de que isso aqui está sendo rompido, né? Na verdade, o DXY está abaixo ainda da região dos últimos topos que ele deixou, né? Mas vamos monitorar e, de repente, uma alta no DXY pode gerar aí uma demanda maior por paciência dos investidores, né? E eu entendo aqui que no gráfico do Bitcoin, qualquer coisa acima de 59 mil dólares está tranquilo e é possível ainda que a gente veja o preço volatilizando dentro desses níveis aqui. Eu tenho falado isso já há um bom tempo, né? E por enquanto é o que está acontecendo, né, investidores? Na hora que o BTC conseguir se consolidar realmente acima da região do topo de ciclo passado, é onde vai acontecer a escalada, né? Depois que ele se consolidar acima desse topinho aqui, pode ver que ele não fechou nenhum candle com o corpo inteiro ainda acima dessa região, tá vendo? Então, é questão de ter paciência aí, porque as coisas vão acontecer. Eu acredito que quando o BTC bater lá nos 100 mil dólares, a alt-season vai ficar gritando assim, a panela de pressão das altcoins vai ficar muito prestes a explodir. Aí a gente vai ver movimentos muito legais acontecendo, mas precisa ser paciente porque pode ser que isso leve algumas semanas ou até meses para acontecer, tá? Enquanto isso, realizando DCA, né, nos criptoativos que a gente acredita, né, para esse ciclo e seguir a estratégia com bastante paciência. Certo? Então, vou fechar o vídeo agradecendo vocês que chegaram aqui até o final. Vou pedir que deixem o like para fortalecer o canal. A gente vai fazer uma rodada de atualização nas altcoins, aí, vídeos específicos das altcoins, mas precisa ser paciente também, investidores. Não vou ficar aqui no canal analisando direto a mesma criptomoeda. É parte da experiência como investidor controlar a ansiedade, e eu sou um investidor como vocês são, eu não sou psicólogo, entende, cara? Não tô aqui também para ficar só acalmando o coração da galera. Eu dou a minha opinião, muitas vezes essa opinião acaba de fato ajudando no psicológico de quem curte conteúdo aí, mas eu não sou psicólogo. Tá? Eu vou trazer as análises aqui quando realmente eu achar que alguma coisa justifica a gente estar falando daquele criptoativo e tentando não ser muito repetitivo, né? A gente tem que rotacionar aqui o portfólio de análises para o conteúdo ficar agradável para todos, certo? O Bitcoin tem pauta para a gente falar 2, 3 vezes ao longo do dia. Agora, as altcoins não, e precisa dar tempo para o mercado trabalhar também, os preços se movimentarem e se tiver ansioso, cara, eu sei, eu também fico ansioso às vezes, mas sabe como que eu curo isso? Me alimentando bem, dormindo bem, me exercitando, entendeu? Dando tempo para o mercado, não tem outra saída. Se você não fizer isso, a sua experiência como investidor vai ser um porre. Então é isso, tá? A gente volta a falar do Bitcoin aqui no canal nos próximos dias. Um forte abraço a todos e até a próxima. Investidores, as criptos do relatório Smart vêm tendo uma performance fantástica, mas ainda tem muito potencial para ser capturado pelos nossos portfólios. E para trazer mais assimetria, agora nós temos o Mega Gemas. E além disso, todo mundo que compra o relatório recebe um e-book completo de bônus. Com esses materiais, com certeza você vai conseguir fazer ótimos resultados nesse mercado e se tornar um investidor de alto nível. Recomendo fortemente que você acesse o link da descrição aí agora para conhecer esse trabalho.